Muito boa noite a todos. Estamos aqui para fazer o Evangelho no Lar, no capítulo 7 ainda, a lição O Orgulho e a Humildade. Vamos para a parte 4 desta lição. E antes de adentrarmos a leitura e aos nossos comentários sobre ela, vamos fazer aqui a nossa vibração, a vibração de hoje por todos os lares terrenos e pelos espíritos que estão em tarefas evangélicas ou mediúnicas. Quem estiver em casa acompanhando esse vídeo, se puder então fazer as suas orações, certamente vai estar ajudando o plano espiritual. Vamos lá. Vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos nos fortalecendo espiritualmente junto a Ele, pedindo a Ele que tome conta de nossos passos, nos auxiliando e nos ajudando, e que possamos caminhar sempre em direção ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a esse querido irmão, pedimos que nos leve a presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos, pedimos que nos ilumine e dulcifique os nossos corações e pensamentos através do Evangelho Redentor, e nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Diante de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nós agradecemos pelos exemplos de coragem em seguir os passos de Jesus. Que nós possamos deixar de lado as nossas viciações, as nossas más tendências e caminhar firmemente em direção ao Mestre. Agradecidos que estamos a eles, pedimos que nos leve a presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E diante da Mãe, agradecidos que estamos, pedimos a ela que dulcifique os nossos corações, os nossos pensamentos, nos proteja com seu manto protetor e nos leve à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti pelos Teus exemplos de paz, de luz, de iluminação, pelos exemplos de humildade, de caridade, de bondade, Senhor, e por todos os sacrifícios que fizestes por nós. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e a toda espiritualidade maior, voltamos os nossos pensamentos às equipes que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes. De modo que a esses amigos fraternos pedimos que as luzes do Evangelho Redentor, as luzes de amor, de paz, de caridade, sejam todas levadas a todos os lares terrenos, que todos os homens possam caminhar doravante com as mãos dadas. Possamos nós, Senhor, caminharmos na paz do nosso Senhor Jesus, iluminando-nos, auxiliando incessantemente aqueles que mais sofrem. Que a caridade e a bondade sejam os nossos nortes e os nossos guias. Vamos pedindo ainda, Pai, muita luz, oração e paz por aqueles homens que vieram com missões evangélicas, de evangelização, missões mediúnicas, que estes nossos irmãos possam conduzir bem os homens em direção aos tesouros espirituais. Que os homens possam, seguindo os passos destes homens que têm o poder de levar multidões consigo, aprenderem as lições do Evangelho, se reformarem intimamente, progredindo espiritualmente e praticando sempre a bondade e a caridade, Pai. E assim lhe pedimos licença, Senhor, para fazermos a leitura do Evangelho no lar, rogando a Ti compreensão, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a quarta parte da lição, o orgulho e a humildade,
no capítulo 7 do Evangelho, fala o seguinte: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado em todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível, é de tornar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tende em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto o mal se digna conceder um comprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião, como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não vos esqueçais, um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar o tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais sobre a terra, que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde, entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Adolphe, um bispo de Argel, em Marmande, 1862. Então, a lição aqui do Evangelho, ela é de fácil compreensão, mas de difícil assimilação. A lição fala para nós aqui que o que nós estamos vivendo é consequência dos nossos atos. Nós que buscamos tanto a opulência material,
buscamos tanto as riquezas e o conforto material, nos esquecemos das riquezas espirituais. Nós deixamos de lado, muitas vezes, os mais fracos para ajudar, não para ajudar, mas para bajular os mais fortes. Então, muitas vezes, nós damos mais valor aos que têm muito dinheiro, mesmo sabendo que são pessoas ainda não tão iluminadas em determinadas situações, e isso não serve para todos, deixando bem claro, porque existem aqueles que têm posses e que são pessoas de bem, mas muitas vezes, sem mesmo conhecer se a pessoa é honesta ou não, nós damos mais valor a quem está melhor vestido, por exemplo, do que ao operário que está trabalhando. O Evangelho diz para nós que o orgulho é a fonte de todos os males terrenos. Muitas vezes a gente vê o homem que não tem onde morar, não tem uma casa própria, por exemplo, correndo atrás do carro. Por quê? É a ostentação. Então o carro ele ostenta para as outras pessoas. Muitas vezes a gente vê a pessoa que não tem grandes posses extremamente bem vestida. Por quê? Da mesma forma? A ostentação. Então muitas vezes esse orgulho de querer mostrar para outros que nós possuímos mais faz com que a gente deixe de enxergar as verdadeiras necessidades, que são as necessidades espirituais. Então, que a gente procure se evangelizar, independentemente de religião, que a gente procure se informar melhor sobre as grandes verdades da vida, lembrar que nós vamos um dia retornar ao plano espiritual e que lá não será nos indagado se nós éramos ricos, se nós tínhamos grandes posses, porque tudo isso fica aqui. O que vai ser perguntado para nós definitivamente é quais são as boas ações e boas obras que nós fizemos, o quanto de bondade que nós praticamos. Então que a gente procure fazer isso, porque na medida em que a gente pratica o bem, a gente contagia quem está perto de nós a também praticar o bem. O bem gera o bem, gentileza gera a gentileza. Dá um exemplo até besta do dia a dia, mas quem nunca estava lá com o seu carro e de repente você para alguém passar? O que costuma acontecer quando você dá passagem para um outro veículo? A pessoa que passou na tua frente normalmente se sente constrangida quando ele vê alguém precisando entrar na via, fazer a mesma coisa. Por quê? Ela recebeu gentileza e quer devolver gentileza. Quando você pratica o bem para alguém, aquele alguém quer também praticar o bem em relação ao outro. Então, tudo é uma cadeia que vai acontecendo sucessivamente. Você pratica o bem, o beneficiado recebe aquilo, e a tendência é que ele também produza o bem em relação a um terceiro, e assim sucessivamente. O contrário também é verdadeiro. Você acorda, você está de mau humor, você está bravo com alguma situação e você descarrega em cima de alguém que não tem nenhuma responsabilidade em relação àquilo. O que vai acontecer normalmente? Via de regra, você vai tirar aquela pessoa também do sério, ela também vai ficar muito brava e ela vai fazer a mesma coisa com o próximo que ela tiver condições de fazer. Por quê? Porque ela também ficou com o dia dela totalmente deteriorado. Então, que a gente procure sempre propagar o bem. Pequenas ações, pequenas gentilezas, geram também outras boas ações e assim sucessivamente. E a gente não precisa ostentar nada, porque quem precisa ver e enxergar o nosso coração está com certeza enxergando. Nós não precisamos ostentar. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.